Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da Escola Dominical, da classe dos adultos, da CPAD. Nós vamos hoje estudar a lição de número 11, que vai ser estudada em classe no dia 12 de março de 2023. O título da nossa lição é o avivamento e a missão integral da igreja. O texto áureo diz o seguinte: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Está em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe é muito importante. Eu sempre friso aqui esta necessidade de você ler a leitura bíblica em classe, que diz o seguinte: está em Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Vamos agora para a introdução da nossa lição, né? A introdução, eu tenho o costume de apresentar os tópicos, porque a introdução é aquilo que você vai, é uma apresentação rápida daquilo que você vai aprender durante a lição. Então nós vamos estudar no primeiro tópico o avivamento após a ressurreição de Cristo. Vamos ver como os discípulos eles estavam desanimados, né, logo após a crucificação, o enterro, né, digamos assim, do Senhor Jesus, o sepultamento, e agora o Senhor Jesus aparece para eles ressuscitado. Então nós vamos ver isso nesse primeiro ponto. No segundo ponto, vamos ver o avivamento na missão da igreja local. Então vamos ver o avivamento que leva a missões locais e regionais, tá bom? Locais, no caso de Atos 1:8, Jerusalém, e regionais, a Judéia e Samaria. E depois, no ponto 3, aí sim, nós vamos ver as missões, né, o avivamento e as missões transculturais, que aí é o finalzinho do versículo, complemento do versículo 8 de Atos 1, que é até os confins da terra. E aqui nós vamos ver a igreja de Antioquia, que foi a primeira igreja missionária, e vamos ver a evangelização na Europa. Nós vamos ver 2 missionários nesta lição. Já vimos em outra lição, né, a questão de John Wesley, George Whitefield, Charles Finney, né, o avivamento no país de Gales e assim por diante, o avivamento morávio. Então nessa lição nós vamos ver. E depois vamos ver também que a própria Europa, que
que foi o berço de grandes missões, hoje precisa ser evangelizada. E por fim veremos o clamor, né, por um avivamento espiritual. Nós precisamos que a igreja receba este avivamento. Ok? Então nós vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto aí, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Então, subtópico 1, o desânimo dos discípulos. Então, quando nós abrimos a nossa Bíblia em Marcos capítulo 16, nós vamos ver a partir do versículo 9 que os discípulos eles estavam desanimados, né? Olha aí, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Então eles estavam desanimados, tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Olha o quanto que eles estavam desanimados, né? Ela está aí anunciando, né? Maria Madalena está anunciando que Jesus está vivo e eles estão tão tristes que eles não creram nela. Depois a Bíblia diz que ele se manifestou em outra forma a 2 deles que iam pelo caminho do campo, que é Lucas 24, né? O caminho de Emaús. E finalmente ele apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou em rosto a dureza do coração deles, porque Jesus já havia falado da sua ressurreição, né? Não era para eles estarem tristes assim, porque eles já sabiam que Jesus iria morrer, mas que depois iria ressuscitar. No subtópico 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Então ele aparece, né, aos discípulos. Nós vamos ver agora Lucas 24, 36, né, alguns versículos aí. Lucas 24, 36. Alguns versículos nós vamos ver que Jesus ele aparece aos 11, né? A Bíblia diz que, e falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se aproximou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. E tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não creram eles ainda por causa da alegria, e estavam maravilhados, dizendo-lhes: tendes alguma coisa para comer? Então Jesus aparece para eles, e eles estão ali, né, maravilhados agora. Não era para estar, na verdade, porque se eles tivessem crido naquilo que Jesus falou, porque Jesus disse, né, eu vou morrer, numa linguagem bem simples, eu vou morrer e vou ressuscitar, né? Vou ressuscitar, e ressuscitando eu vou aparecer para vocês, vocês vão me ver. Então eles não eram para eles estarem tristes assim, né? Mas infelizmente o ser humano ele é falho, e mesmo os discípulos que andaram com Cristo, que ouviram as suas pregações, seus ensinos, viram os seus milagres, mesmo assim eles ainda eram seres humanos, né? Eram humanos, e sendo humanos eram fracos. Mas Jesus aparece para eles, mostra que é eles mesmos. E aí sim o ponto 3, subtópico 3, nós vamos ver o avivamento após
a ressurreição. E aí nós vamos voltar lá para Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Nós vamos ver que depois, nós já lemos ali alguns versículos, né? Depois que Jesus ele aparece aos discípulos, lança em rosto a incredulidade deles, e aí ele dá uma ordem, né, que os teólogos, né, convencionou chamar de grande comissão. Então ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então no versículo 15 é a grande comissão. E o versículo 20, agora que eles reconheceram Jesus ressuscitado, eles recebem, digamos assim, um avivamento, um despertamento para as missões. E aí, para a grande comissão, para a obra missionária. E aí o versículo 20 mostra a ação deles, né? A ação. Eles indo, a Bíblia diz, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então eles foram agora, obedecem o ide do Senhor Jesus, avivados, eles vão pregar o evangelho. E uma coisa, uma promessa que Jesus deu para a igreja, quando ele fala de missões, de evangelização, é que ele estaria com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Você vê isso em Mateus, capítulo 28, finalzinho de Mateus ali, ele dizendo: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ok? Então esse primeiro ponto, vimos aí o avivamento após a ressurreição de Cristo. Vimos os discípulos desanimados, mas depois animados e fazendo a obra de Deus. Ok? Se você tem alguma pergunta, algum comentário, é muito importante que você deixe também o seu joinha aqui no canal para nos ajudar, porque aí a plataforma entende que o vídeo ele é relevante e ela indica o vídeo para outras pessoas. Também deixar um comentário é muito importante para nosso canal e para o nosso aprendizado acima de tudo, né? Então vamos para o ponto 2. Ponto 2. O avivamento na missão integral da igreja local, melhor dizendo. O avivamento na missão da igreja local. Subtópico 1, o avivamento nas missões locais. Então, lá em Atos 1:8, nós lemos que Jesus disse, né? Mas recebereis, está aqui em Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós temos aqui 3 alcances da missão. Primeiro, missão local, Jerusalém. Segundo, missão regional, Judéia, Samaria. E por fim, nós vamos ver no outro ponto, missões transculturais, que é até os confins da terra. Ok? Então aqui nós vamos ver que o avivamento espiritual, como consequência do Pentecostes, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. E esta é uma marca do avivamento, tá? Então, um crente avivado, ele se preocupa com missões. O crente avivado, ele se preocupa em ganhar almas para Jesus, orando, pregando, contribuindo, de qualquer forma, ele se preocupa em ganhar almas para o Senhor Jesus. Não é só pregar dentro de 4 paredes, né?
mas é realizar a evangelização pessoal nas casas e nos bairros. Então, um crente avivado, uma igreja avivada, é uma igreja que se preocupa em pregar o evangelho para as pessoas no bairro, né, da sua cidade, que é a missão local, para os vizinhos, não ficar entre quatro paredes. Nós não podemos ficar entre quatro paredes, porque nós precisamos pregar o evangelho na cidade onde nós vivemos. A igreja precisa, uma igreja avivada é esta igreja que vai em busca das almas. Subtópico 2, o avivamento nas missões regionais. Aí, missão regional, né, seria, fazendo uma analogia aí com Atos 1 e 8, seria as Judeias e Samarias, né? O autor coloca entre aspas aqui. Então, num estado brasileiro, há diversos municípios ou cidades do interior. São as nossas Judeias e Samarias a serem alcançadas pelo trabalho de evangelização. Então, nós já pregamos, né? Já vimos aí a pregação, a missão na própria cidade, nos bairros, de casa em casa, e agora nas cidades, né? Na região do nosso estado. Há muitas cidades que ainda não têm igreja, né? Ou tem poucas igrejas, ou não tem evangelização. Então, é dever da igreja também alcançar estas pessoas, né? Estas pessoas. E o subtópico 3, missões regionais atualmente. Então, nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Então, não importa se a cidade é grande, é pequena, é média ou é pequena, Deus precisa despertar a igreja para a evangelização. Nós precisamos nos preocupar com a evangelização. É preciso ir em busca das almas. Nós não podemos ficar parados. Nós não podemos estar inertes e não ir em busca das almas. É preciso ir em busca das almas perdidas. Por quê? Porque a cada minuto, nós não sabemos quantas, mas serão muitas almas que estão indo para o inferno. E nós precisamos pregar, fazer a nossa parte. Pastor, mas as pessoas não querem ouvir. Faça a sua parte como igreja. Anuncie o evangelho como igreja. Anuncie a palavra como igreja, para que você possa chegar no céu com a sua missão cumprida. Se as pessoas não quiserem, cada um, a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, cada um será responsável pela sua missão aqui na terra, ok? Terminamos esse segundo ponto. Se você tem algum comentário aqui, pode deixar aqui nos comentários. Deixa o like aí para ajudar o canal e vamos prosseguindo aqui para o último ponto e também para o fim da nossa lição, ok? Então, ponto 3, o avivamento e as missões transculturais. Então, lá em Atos 1 e 8, tem o último alcance da missão, que é até os confins da terra. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os confins da terra nada mais é do que as missões transculturais. Você ir para outro país para evangelizar, para fazer a obra missionária. Então aí nós temos o primeiro ponto, a primeira igreja missionária. Nós temos a igreja na Antioquia da Síria. Tá? Nós temos registrado outra Antioquia, a Antioquia da Psídia, né? Na verdade,
segundo os historiadores, havia 16 cidades com o nome de Antioquia, em referência a Antíoco Epifânio. Então aqui nós estamos falando da Antioquia da Síria, porque foi a base, a primeira igreja missionária e a base missionária também do apóstolo Paulo. Então aquela igreja tornou-se a primeira igreja missionária. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais. Então você nota que em Antioquia foi a primeira igreja missionária na questão transcultural, né? Você lê lá em Atos capítulo 13 que eles estão ali orando, né? Atos capítulo 13. Eles estão ali orando. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ao versículo 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E aí o versículo 4 continua, né, iniciando a viagem. E diz assim, e assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegada em Salamina e vai indo, né, até a ilha de Pafos e Bal, e vai indo e a obra de Deus vai se desenvolvendo transculturalmente. Então a igreja de Antioquia foi a primeira igreja missionária a enviar missionários transculturalmente, tá bom? Aí o ponto 2, nós vamos ver aqui 2 exemplos de missionários missionários ingleses, né, que foram enviados para a evangelização transcultural. Mas também vamos ver a decadência espiritual da Europa. Então nós temos aqui o primeiro missionário, o David Livingstone. David Livingstone, ele foi um missionário na África, ele era escocês, né? Foi enviado para a África em 1841, com apenas 28 anos de idade. Ele trabalhou como missionário na África por 32 anos. Então, dos seus 60 anos de vida, né, que ele morre em 1873, 32 anos foram dedicados à missão na África, né, no continente africano. E você vai ver que ele passou, se você for estudar a história, ele passou por muitas provações, muitas dificuldades, mas ele não abandonou o trabalho na África, porque o seu coração estava em missões na África. E diz a biografia de David Livingstone que quando ele morreu, o seu corpo foi levado para a Inglaterra para ser sepultado, porém o seu coração foi enterrado na África, porque ele amava os africanos e doou 32 anos da sua vida evangelizando os africanos e ganhando muitas almas para Jesus. Nós temos também o exemplo de Hudson Taylor, né, que foi um missionário na China. Ele nasceu na Inglaterra em 1832 e foi ser missionário na China em 1853. Lá ele se casou, né, com uma missionária em 1858 e teve 8 filhos, alguns morreram, e em 1905 ele morreu fazendo missão na China. Também foi outro missionário que deu a vida pelos chineses, pela alma dos chineses ali, né? E nós temos esses 2 exemplos, né? Existem outros, mas a lição não se propõe a detalhar os missionários, mas temos também William Carey, né, que foi um missionário na Índia, que também sofreu muito, né, perdeu a sua esposa, perdeu o filho, mas também deu o seu
o seu máximo para evangelizar os indianos. E nós já falamos, né, de grandes homens como John Wesley, né, um inglês também que evangelizou muitas pessoas, pregou muitos sermões, George Whitefield. Já falamos também do avivamento morável, né, do conde Zinzendorf, que foi um conde que acolheu os morávios, um grupo de crentes cristãos protestantes que estavam sendo perseguidos, e os morávios, através de Zinzendorf, enviavam muitas centenas de missionários para todo o mundo, né? Agora, mesmo que a Europa foi o berço desses grandes avivamentos, de grandes missões, né, tanto locais como regionais, como transculturais, por falta de amor, o nosso comentarista coloca aí na sua revista, por falta de amor e interesse pela evangelização constante e intensiva, a Europa, que deu tantos missionários ao mundo, se transformou em pós-cristã, tornando-se um dos lugares mais carentes de evangelização, ou melhor, do Evangelho de Cristo no mundo. Olha que coisa, né? A Europa, que tantos missionários enviou, agora ela está necessitando de missionários para ser evangelizada, tá? Porque eles deixaram de se interessar por missões, perderam o avivamento. E aí o tópico 3, subtópico 3, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que cumprem a última etapa da missão da igreja, até os confins da terra, o que nós já falamos, né? Então, o objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, a começar pelos pastores, líderes e dirigentes, né? Então agora falou comigo, eu sou pastor de igreja, né? E esta palavra é para mim. Tem que partir de mim, tem que partir de você, pastor, de você, líder. O avivamento precisa partir da liderança. A liderança precisa se interessar por missões, precisa se interessar em fazer a obra de Deus, a obra missionária, para que ela avance a cada dia mais. Amém? Então nós encerramos aqui os tópicos, né, da nossa lição, mas como sempre nós vamos fazer uma recapitulação. Vamos fazer uma recapitulação do que nós estudamos, né, nesta lição, para você lembrar e ficar aí gravado na sua mente. Então, o que nós aprendemos lá no primeiro ponto? Você se lembra? O avivamento após a ressurreição de Cristo. Vimos os discípulos desanimados, Jesus aparecendo para eles após a ressurreição e eles sendo reavivados, né? Saindo para pregar, Marcos 15 ali, ouvindo a grande comissão, o ide do Senhor Jesus, e agora também partindo no versículo 20 do capítulo 16, partindo e pregando porque estavam novamente avivados. Aí no ponto 2, nós vimos o avivamento na missão da igreja local. Então nós vimos as missões locais, né? Jerusalém, devemos evangelizar a nossa cidade, partindo da nossa família, né? Da nossa cidade, e não somente pregar dentro dos templos, dentro de 4 paredes. É preciso sair para buscar as almas lá fora. Depois nós vimos o avivamento nas missões regionais, né? Judéia e Samaria, as cidades do nosso estado, do nosso país. E depois no ponto 3 nós vimos o avivamento e as missões transculturais. E aí vimos a Europa como berço de grandes missões, de grandes evangelistas, de grandes avivalistas, hoje necessitando de receber missionários para ser evangelizado. E também vimos que o avivamento, ele precisa partir
dos líderes, dos pastores, daqueles que estão na frente da igreja para anunciar o evangelho. Amém? Eu vou encerrando por aqui, que Deus te abençoe. Eu te espero na próxima lição. Já vamos aí quase para o final do trimestre. Lição número 12, vivendo no Espírito. Então você não pode perder na semana que vem a lição 12, ok? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.